Queridas irmãs, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 16, de 13 a 20, Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos colocam várias posições que comentam por aí, fofocas, de quem é o Filho do Homem. E aí Pedro finalmente responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós entendemos essa passagem, e isso é uma passagem extremamente revolucionária, quando nós compreendemos a razão de ser de Jesus Cristo no mundo. Qual é a razão de ser do Verbo ter se tornado carne? A razão de ser do Verbo ter se tornado carne é nos mostrar o sentido da vida, é nos mostrar como nós devemos viver. Então Jesus Cristo é para nós um espelho. Em toda passagem que nós lemos nos Evangelhos, nós teríamos que ler essas passagens como se nós estivéssemos nos olhando num espelho. E aí nos enxergando na situação em que o Cristo está, agindo como Cristo agiu. E aí, nessa passagem de Mateus, capítulo 16, nós temos justamente a resposta de Pedro, quem é o Filho do Homem, a resposta que Pedro dá a Jesus, nos dando a nós mesmos: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande mensagem para a humanidade. Nós somos os Messias, nós somos filhos do Deus vivo. Isso está em toda a caminhada de Jesus. Jesus fala para quem é curado na sua frente: a tua fé te curou. Jesus fala: amai-vos como eu vos amei. E Jesus, por final, antes da sua morte, na última ceia, ele faz o repartir o pão. Ou seja, ele nos indica que nós somos divinos e é na comunhão que essa divindade nossa aparece. É no amor e na comunhão que nós deveríamos ter que nós mostramos o quanto nós podemos e somos filhos de Deus e somos divinos. E depois na carta de São João, nós encontraremos uma mensagem extremamente parecida com a de Jesus. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. É na capacidade de amar que nós nos descobrimos como filhos de Deus, como seres divinos. E é na capacidade de amar que eu descubro no outro um ser divino. Um outro que é um ser que deve ser extremamente respeitado por mim, porque ele é um filho de Deus, como eu sou filho de Deus. Se eu compreendo isso, tudo na mensagem de Jesus faz sentido. Se eu compreendo isso, a comunhão, a Eucaristia que ele nos deixou faz sentido. Por quê? Porque a Eucaristia que ele nos deixou é ele próprio, só que no repartir o pão. Ele próprio, a divindade em pessoa, na comunhão. E o que nós fizemos? O que nós fizemos foi, infelizmente, nos menosprezar e colocar toda a divindade em Jesus. E aí nós estilizamos o pão que o Cristo usou na última ceia, transformamos esse pão numa hóstia, e hoje nós colocamos essa hóstia para ser adorada. E nós adoramos o espelho. Nós colocamos o espelho no altar e adoramos esse espelho no altar, esperando que ele faça alguma coisa por nós. E que o Cristo disse é o contrário. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, amai-vos como eu vos amei. Se nós deixássemos de esperar de Deus alguma coisa e realmente dessemos passos de transcendência para o amor, para a comunhão, aí sim a nossa vida seria completamente diferente e nós nos aproximaríamos muito da mensagem que Jesus nos deixou, que é uma mensagem muito simples, mas extremamente desafiadora. Se nós nos enxergarmos mutuamente como seres divinos, como seres que merecem ser respeitados como filhos e filhas de Deus, a nossa vida sexual não vai ser um pecado, a nossa vida sexual vai ser uma coisa santa, uma coisa maravilhosa, uma coisa de prazer, um prazer que filhos de Deus devem ter. Nós iremos nos respeitar mutuamente nas ruas, nas casas, nas famílias, na vizinhança.
E nós teremos uma sociedade onde as pessoas não irão tolerar mais classes sociais. Pobreza, por exemplo, miséria, hospitais superlotados. Nós não vamos tolerar mais aposentados, pessoas idosas, que deveriam ser respeitados como seres divinos, recebendo uma aposentadoria de miséria. Nós não iremos mais respeitar pessoas que cometem crimes e atingem a vida humana de uma forma tão fatal. Nós iremos nos transformar em seres divinos que se respeitam mutuamente. Mas ao invés de concretizarmos isso, o que nós fazemos? Nós vamos para as igrejas, lá nós comungamos, dos evangélicos de uma forma, os católicos de outra, e aí nós achamos que nós estamos com Deus, sendo que não foi isso que o Cristo pregou. O Cristo não viveu nas igrejas, o Cristo viveu no mundo. O mundo para ele era a grande igreja, o mundo para ele é o grande santuário. Essas árvores que estão ao meu redor é o santuário de Deus que ele nos deu. E nós somos os seres divinos que habitam esse lugar e que deveria habitar de uma forma totalmente harmoniosa conosco e com a natureza. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Amar significa estar com o outro e não ter dó do outro, mas ser solidário com o outro, porque o outro é meu irmão, porque o outro é filho de Deus. E aqui eu entendo também o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O que quer dizer vir a nós o vosso reino? Essa é uma oração que nós fazemos, que é mais um compromisso que nós assumimos. É trazer o reino de Deus para nós. E como é que eu trago o reino de Deus para nós? Fazendo a vontade do Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? É amar como Cristo amou. Simplesmente isso. É concretizar cada vez mais esse amor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se nós vivêssemos a comunhão, essa oração estaria concretizada. Essa oração estaria realmente sendo feita por todos nós. Porque nenhum filho de Deus pode passar fome. Nenhum filho de Deus pode passar necessidade. Nenhum filho de Deus pode deixar de ser atendido quando está doente. Nenhum filho de Deus deve ganhar um salário de miséria. E nenhum filho de Deus deve estar privado do conhecimento, da educação. Ou seja, todo filho de Deus tem que ser respeitado como um ser divino. E nós, homens e mulheres, somos seres divinos. E é essa a grande mensagem de Jesus. E Pedro é iluminado por Deus quando ele diz isso. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é iluminado por Deus por quê? Porque ele enxerga a divindade do outro. E quando você enxerga que o outro é divino, você está em sintonia perfeita com Deus. Não adianta ir às igrejas e tentar uma sintonia com Deus se você não enxerga o mundo e as outras pessoas como um ser divino que está à sua frente e que deve ser profundamente respeitado. Então seja divino, porque você é filho de Deus, ame como um ser divino, porque você é capaz. Nunca coloque na sua cabeça que você não é capaz, porque como filho de Deus você é capaz e capaz de tudo. E é claro, enxergue no outro o Filho de Deus. Aí você vai saber o limite da tua ação. Você vai saber que você não pode, não deve desrespeitar de forma alguma o Filho do Deus vivo, que é o outro à sua frente.